Ok. Deus quer te fazer feliz? Yeshua quer te fazer feliz? Será que os propósitos do Eterno são para me fazer feliz, para te fazer feliz, para realizar todos os nossos sonhos, tudo aquilo que nós queremos? Esse vídeo que eu estou fazendo é a expressão da minha opinião, que fique bem claro, baseado no que eu estudo na Antiga Sabedoria, sobre algumas polêmicas que você provavelmente deve ter ouvido na internet nos últimos dias. Por um lado, eu ouvi alguém dizer que Yeshua, Jesus, não te faz feliz, e por outro lado, eu ouvi alguém dizer que Yeshua vai te dar tudo aquilo que você sempre sonhou. Bom, eu sinceramente não vou falar sobre felicidade nesse vídeo, mas você alguma vez já foi manipulado sem perceber? Imagine que você tem um amigo próximo, alguém que você confia de forma profunda. Essa pessoa, ela não te força a fazer nada, ela apenas sugere algumas coisas para você. Ela insinua, ela planta pequenas sementes de dúvidas na sua mente. Será que isso faz realmente sentido? Será que esse caminho é tão importante assim? Será que realmente foi isso que a Bíblia quis dizer para a gente fazer? Ou seja, a pessoa semeia pequenas dúvidas na sua mente. No começo parece apenas um questionamento inofensivo, mas aí aos poucos, sem com que você perceba, a sua visão começa a mudar. Convicções que você tinha começam a ser trocadas. E aí, um dia você acorda e percebe o quão longe você está daquilo que você acreditava ser a verdade. Na Antiga Sabedoria, essa pessoa, esse personagem, ele tem um nome, que é o Messit, o instigador. Ele não obriga você a fazer nada, ele te seduz. Ele não te força a nada, na verdade, mas ele te convida. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Então, eu espero que até o final desse vídeo você possa entender quem é o Messit, como ele age nos dias atuais e, mais importante, como que nós podemos nos proteger do Messit. No livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 13, a Antiga Sabedoria nos alerta sobre o Messit. Diz exatamente o seguinte: o Messit seria um instigador, ok? Diz assim: se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você e nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um lado ao outro lado da terra. Não se deixem convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja. Esse cara, o cara que vai te instigar a adorar outros deuses, ele era conhecido como Messit no hebraico. Messit é o instigador. E os sábios nos dizem que o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo o Messit não estava incluso nesse mandamento. Ou seja, você ama o teu próximo como a ti mesmo, mas não o Messit, não o instigador. E era tão sério o Messit no meio do povo que, se você continua lendo o Devarim, Deuteronômio, no capítulo 13, você vai perceber que o Eterno ordenava que ele deveria ser morto, apedrejado. E a primeira pessoa que conseguisse identificar um Messit, ela que teria que começar a apedrejar esse cara. Ou seja, ele não é um inimigo externo, ele não é um tirano que impõe regras pela força. Ele não vem como uma serpente ou com um tridente, com uma cara de diabo que facilmente você conseguiria identificar como alguém mau. Não. Ele é alguém próximo. Um irmão, um amigo, a sua esposa, o seu esposo, um mentor, um influenciador. Ele se aproxima com palavras doces, com discursos bem elaborados, e ele tenta te desviar do caminho correto. Se nós pudéssemos traduzir a forma como o Messit, o instigador, age, nós poderíamos perceber que ele não usa violência, mas ele usa persuasão emocional. Ele não te arrasta imediatamente, mas ele vai plantando pequenas sementes de dúvidas na sua mente. Ele faz você se questionar, até que um dia a sua convicção a respeito da verdade acaba por inteiro. Ele trabalha em um nível sutil, fazendo com que você comece a aceitar aquilo que antes era inaceitável, aquilo que antes era impensável. Ou seja, ele faz com que o pecado, por exemplo, se torne aceitável. Não é bem assim.
Então, se você acha que o Messit, o instigador, ele ficou no passado, somente nos passados, somente no tempo quando o nosso povo viveu no deserto, você está enganado. Porque hoje o instigador, ele está por toda a parte. Ele mudou de roupagem, ele mudou de embalagem, mas a estratégia continua a mesma, o produto é o mesmo. Deixa eu te falar alguns exemplos. O Messit, ele está, por exemplo, na mídia e na cultura, por exemplo, o entretenimento que muitas vezes normaliza valores distorcidos. Séries, músicas, filmes que lentamente começam a minar e redefinir o que é certo e o que é errado, tornando o pecado algo comum e aceitável. E quanto mais tempo você assiste, mais a sua mente começa a ser distorcida e você perde noção do que é certo e errado. Eu não sei se você já percebeu como coisas que antes chocavam, hoje são normais. E quem será que mudou? Será que foi você? Ou será que foi aquilo que foi implementado em você? Um outro exemplo de Messit, de instigador, são os influenciadores. Os criadores de conteúdo que eles promovem filosofias de vida que muitas vezes são contrárias às palavras da antiga sabedoria. Eles vendem promessas de liberdade sem responsabilidade. E uma coisa que eu estava refletindo esses dias é que nós jamais devemos garantir algo para as pessoas que Deus nunca prometeu. E nesse exemplo que eu estou citando aqui, eu não estou falando somente de influenciadores de marcas. Por exemplo, pessoas que elas te influenciam a comprar um produto. Elas aparecem no Instagram divulgando uma marca para que você compre daquele produto. Não, eu estou falando também sobre influenciadores que se dizem filhos de Deus, e seja lá como eles se intitulam, cristãos evangélicos, judeus messiânicos, generais, coronéis, apóstolos, evangelistas, mestres. Não é sobre o título que eles carregam, inclusive muitos deles auto-intitulados, mas é sobre a garantia que eles pregam para as pessoas de algo que Deus nunca prometeu. Você provavelmente nunca vai ouvir um influencer dizendo: "Ei, abandone a sua fé". Não. Sabe por quê? Porque ele vai lançar pequenas sementes de dúvidas. Ele vai ser sutil, sementes que distorcem a verdade. Ele vai te apresentar um caminho mais atrativo, uma porta que é mais larga. Muitos desses influenciadores espirituais, eles vendem promessas de coisas que o Eterno nunca prometeu. Eles usam uma retórica religiosa para capturar mais seguidores, grana, visualizações, promovendo um evangelho ou um ensinamento que não exige responsabilidade, que não exige o negue-se a si mesmo, que não exige o tome a sua cruz e siga Yeshua, que não exige a morte do eu. Um evangelho que não tem raízes na verdade, que é Yeshua, e que somente soa agradável aos ouvidos. Muitas pessoas querem Yeshua, aquele que faz milagres, mas poucas pessoas querem Yeshua, aquele que vira as mesas. Para a câmera. E eu não quero aprofundar muito nisso, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tome cuidado com o evangelho da barganha. Uma prosperidade falsa que afirma que se você doar X, Deus te dará Y. Tome cuidado com uma falsa garantia de uma vida sem dificuldades. Se você seguir esse caminho, os seus problemas vão acabar, você nunca mais vai sofrer. A antiga sabedoria sempre deixou muito claro que o sofrimento é uma parte importante da nossa caminhada e que muitas vezes a dor é um caminho de crescimento muito maior do que um caminho de felicidade. Porque Jesus agora vai ter que me fazer feliz, Ele tem que realizar todos os meus sonhos. Ou então a ideia de que você pode ser quem você quiser, ou que Deus vai realizar todos os seus sonhos e as suas vontades. Se você deseja, você pode ter, basta você acreditar. Será mesmo? O Messit, o instigador, ele também pode vir dos seus amigos bem-intencionados. Aquelas pessoas que vão dizer que você não precisa ser tão radical, que você pode equilibrar a sua vida de filho e ter uma vida mundana. Pode ter um pé cá e outro lá. Nossa, Natanael, você parece tão fanático agora. Assim você parece que está sendo exagerado demais. Existia um grande sábio uma vez, eu não lembro o nome dele, mas ele disse que quando ele chegasse no céu, ele não acreditava que Deus ia dizer: "Filho, eu não vou permitir que você entre, porque você foi muito fanático pela palavra e por fazer o que era certo. Você foi muito exagerado." Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero ser exagerado. Isso pode custar as finanças, isso pode custar uma vida tranquila aqui na terra, isso pode custar a influência, o status, o poder, mas eu quero ser exagerado ao estudar e praticar a palavra de Deus. Eu quero ser exagerado e radical, e não emocionado. Eu não estou preocupado com um plantio aqui na terra, eu estou preocupado com o meu plantio na eternidade.
E esses amigos bem intencionados, eles não falam para você largar tudo de uma vez. Eles apenas questionam. Eles relativizam e eles fazem você acreditar que, na verdade, pensar diferente é ter uma mente aberta, quando, na verdade, você está abandonando princípios fundamentais. Mas beleza, Natanael, como que eu posso me proteger do Messit ou identificar o Messit, o instigador, hoje? Nós só conseguiremos identificar o Messit, o instigador, na nossa geração, quando nós tivermos uma convicção daquilo que é inabalável. Por quê? Porque o instigador, ele sempre vai ser sutil, ele inclusive parece que quer o seu bem, mas no fundo ele é extremamente perigoso. Então perceba algumas características de como ele faz promessas daquilo que Deus nunca prometeu. Ele, por exemplo, te garante uma vida sem dificuldades. Ele diz que basta você dar dinheiro para você receber bênçãos. Ele promete que tudo que você deseja será seu, sem nenhuma responsabilidade. Ele distorce os princípios da antiga sabedoria. Ele prega uma liberdade sem obediência. Ele ignora a necessidade de arrependimento, do negue-se a si mesmo. Ele suaviza ou ele relativiza mandamentos para que eles fiquem mais atraentes. Ele promove a sua própria imagem, mais do que os ensinamentos contidos nas palavras da antiga sabedoria. Na verdade, o ensinamento dele é mais rico do que os ensinamentos da Bíblia. Ele se coloca como uma autoridade suprema, porque ele tem fama, status, seguidores, poder. Ele te vende atalhos espirituais, prometendo segredos exclusivos que só ele tem. Tome cuidado. Esse cara é um Messit, é um instigador. E fique atento porque ele pode estar aí do seu lado nesse exato momento. Ele pode estar no próximo vídeo que você for consumir aqui nas redes sociais. Ele pode ser um pregador que conforta o seu ouvido com doces palavras. Tome cuidado. Você precisa se proteger do Messit. E de que forma nós podemos fazer isso? Se você conhece bem a verdade, você não é enganado por discursos bonitos. O desconhecimento faz com que as pessoas se tornem vulneráveis. Então, tenha uma identidade bem definida em Yeshua. Uma árvore que tem uma raiz firme, ela não é derrubada por qualquer vento. Quando você sabe quem você é no eterno Deus, naquilo que você acredita, o instigador perde poder sobre você. Tome cuidado porque o Messit, ele pode te atacar quando você menos espera, quando você estiver sozinho, isolado. Por isso que é importante você estar em comunidade, se reunir com outros filhos e filhas do Eterno, para que você não seja uma presa fácil. Faça como os bereanos, que tudo que eles ouviam de Paulo, eles estudavam para ver se ele estava realmente pregando o que estava escrito. Então pergunte, quando você ouvir uma palavra muito doce, você pergunta, é muito bonita essa palavra, mas será que ela está na Bíblia? Porque por mais bonita que ela possa ser, se ela não pode ser confirmada pelas palavras da antiga sabedoria, não vem de Deus, é muito simples. E você que está assistindo, me assistindo hoje, evite atalhos. Um atalho nunca vai ser um caminho. Se um atalho fosse um caminho, ele seria chamado de caminho, não de atalho. Nós fomos chamados para andar no caminho e não no atalho. Jesus, Yeshua, é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é o atalho, a verdade e a vida. Você tem edificado a sua vida sobre a verdade ou sobre promessas vazias? A voz que você tem seguido está te aproximando ou te afastando do Eterno? O Messit está mais vivo do que nunca, mas agora você sabe como identificá-lo e como resisti-lo. Eu sou Natanael Knaben, que o Eterno te abençoe, nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria.